Olá, a você que está assistindo esse vídeo nesse exato momento no YouTube. Não sei se você veio através de um link, através de alguém que te falou desse vídeo, mas enfim, seja bem-vindo ao meu canal. Já se inscreve, deixa o like. E esse é o canal Aprendiz do Lindenbrock, um canal que eu criei para poder falar de assuntos relacionados à agronomia, à geologia, à ciência, a estudos científicos, artigos e também exploração de temas curiosos de forma geral. Eu me chamo João Marcos, eu sou estudante do curso de agronomia da UFES, Universidade Estadual de Feira de Santana, e também eu gostaria de acrescentar, né, a minha possível biografia, um curioso de carteirinha. Bom, desde criança eu sempre adorei, cara, tudo com relação à natureza de forma geral. Rochas, animais, plantas. Eu sempre achei tudo muito legal. Sempre li bastante enciclopédias, bastante livros. E, e eu criei esse canal para poder compartilhar as minhas irações na natureza, as coisas que tem na minha cabeça. Porque eu penso muita coisa, mas acabo não gravando nada, nunca. E eu sempre fico deixando para depois. E tudo que a gente começa, a parte mais difícil é dar o primeiro passo. Então esse vídeo aqui não vai estar dos melhores, já vou avisando. Mas é isso. É o meu início. E para esse primeiro vídeo, eu pensei em muitas coisas que eu poderia falar. Né? Eu pensei em muitas coisas que eu poderia falar. Mas eu vou falar sobre algo que eu estou estudando no momento, que é com relação a pó de rocha. Eu atualmente estou trabalhando com solos, na verdade é a área que eu pretendo seguir, né, na pós-graduação. E eu estou trabalhando com a professora Tatiana Ribeiro, né? E eu me apaixonei muito pela área de solos, né? Desde quando entrei no curso eu já gostava da área de solos, né? Adorei a disciplina de pedologia, né? E depois fiz a disciplina de física do solo com o Pro Renata, me apaixonei pela disciplina. E eu fui monitor, né, da disciplina durante acho que 1 ano e meio. Gostei bastante. E é isso. Então eu vou falar muito sobre solo. Se você gosta de solo, esse é o seu lugar. E se você não gosta de solo, talvez você se surpreenda com a riqueza que existe debaixo do seu pé, que você não percebe. Você sabe quanto tempo leva para se formar 1 centímetro de solo? 1 centímetro assim, é uma camada de 1 centímetro de solo. Leva milhões de anos, né? E a gente não tem respeito, né, pelo solo. O pessoal chama de terra. Não está errado. Mas só que quando a gente tem que entender a complexidade que é esse sistema do solo. É. Então, futuramente eu pretendo gravar aulas na área da pedologia e nas disciplinas que a pedologia estuda. Mas sobre esse primeiro tema que eu queria trazer pó de rocha, porque é o que eu estou trabalhando atualmente na minha pesquisa, onde eu estou avaliando a eficácia na liberação de nutrientes e fazer uma comparação, né, de duas granulometrias de pó de rocha, uma que é um filler, que é um pó de rocha bem fino, e a outra que é um pó de rocha na granulometria pó, que é uma mais grossa. A granulometria normal, digamos assim, dele. E eu vou fazer um vídeo específico sobre qual é a minha pesquisa, qual é o meu projeto, o que é que eu estou fazendo, o que eu pretendo fazer também no futuro. Mas, por enquanto, eu vou falar do trabalho que já foi feito, que é o trabalho do Igor. O Igor é aqui, o Igor Batista, ele é o autor principal desse trabalho, mas existem, como vocês podem ver, muitos autores, né, coautores. E foi publicado aqui dentro do PPGM, né? É o programa de pós-graduação da UFES em Ciências do Meio Ambiente, né? Em Ciências, deixa eu confirmar, da Terra e do Ambiente, exatamente. Bom, o trabalho do que a gente vai analisar hoje, eu não vou entrar muito aprofundadamente em questões químicas, etc. Essa aqui é a quinta tentativa de gravar esse vídeo, porque eu percebi
das primeiras vezes que eu falei demais sobre argilominerais, sobre agrominerais, sobre coisas que são da pedologia, coisas que são mais avançadas. Então esse vídeo vai ser mais direto ao ponto sobre o que esse trabalho fala. Então o título é Proposta Metodológica para Avaliação de Materiais Fosfatados, né, em Solos Ácidos. Para a gente iniciar, esse daqui é o trabalho. Vocês podem pesquisar lá, prestigiar e tudo, né? Bom, primeiro a gente tem que entender o que é pó de rocha, o que é, qual a importância disso, qual é a legislação sobre isso, quais são as pesquisas que existem sobre isso, e o que esse trabalho se encaixa, o que é que a gente pode extrair, aprender com relação a esse trabalho. Bom, no contexto macro, ou seja, num contexto maior, digamos assim, é importante a gente entender o seguinte, né? É importante a gente entender que nós moramos no Brasil. E o Brasil é o celeiro do mundo, como dizem o povo, né? Não sei se a gente que é agrônomo concorda com isso. Enfim, existem discussões e discussões, né? Mas o Brasil ele é o país que mais produz commodities, né? Como soja, milho e também carne, né? E nós abastecemos mercados mundiais. Então, num contexto macro, o Brasil ele ocupa uma posição de destaque na produção de grãos, né? Na agropecuária mundial. E torna-se, portanto, indispensável o uso contínuo de fertilizantes sintéticos a cada ciclo. Isso porque nós moramos em um país tropical, um país que tem solos naturalmente ácidos e naturalmente pobres é, em certos aspectos, em outros não tão pobres assim. Mas isso a gente vai ver mais especificamente na parte da pedologia, que eu vou gravar um dia no futuro, né? Então, mas assim, nosso solo, ele não tem a capacidade, na verdade, nenhum solo do mundo tem a capacidade de suprir a quantidade de nutrientes que a gente precisa para suprir o agronegócio brasileiro que exporta tanta soja, né? Tanto milho, tantas commodities. Então, existe uma forte dependência da gente em insumos sintéticos, que é o que é mais utilizado. Ou seja, NPK, o famoso NPK, né? E dentre outros, que pode ser o MAP, por exemplo, que é apenas o fósforo, e dentre outros nutrientes isolados específicos, né? Enfim. Só que tem um problema, né? O Brasil ele não produz esses insumos. Nós importamos esses insumos principalmente da Rússia. Nós importamos da China, do Canadá. Esses valores que estão na tela não são científicos, são só aproximados para a gente ter uma noção básica de que nós importamos esses fertilizantes sintéticos. E isso gera um elevado grau de risco à soberania alimentar do nosso país e também um elevado risco à nossa soberania econômica, dado que nós somos um país agrícola, que grande parte da nossa economia envolve a produção dessas commodities agrícolas, né? Então existe esse risco porque nós não temos a produção nacional suficiente desses fertilizantes sintéticos e temos que importar, né? Dentro desse contexto, eu trouxe aqui para vocês uma recomendação de uma matéria jornalística de opinião, né? Então tem que ler com calma, mas é interessante porque ela fala sobre os conflitos geopolíticos que acontecem ao redor do mundo que geram pressões no Brasil, sobre especificamente o agro brasileiro. Então vocês vão se lembrar que a Rússia entrou em guerra com a Ucrânia. Isso gerou um impacto no fornecimento desses insumos sintéticos para o Brasil. O agro teve um problema com a falta de fertilizantes e isso gera uma grande oscilação de preço. Então, recentemente a gente viu, né, vários conflitos acontecendo no Oriente Médio. Como está nesse artigo aqui que ele expõe exatamente que o Oriente Médio voltou a ocupar o centro das atenções geopolíticas globais entre maio e junho de 2025.
com relação a ano passado, né, que teve a guerra entre Irã e Israel. E aí, novamente, ano passado, a gente teve a citação desse famoso Estreito de Hormuz. E hoje, eu estou gravando esse vídeo aqui, acho que, não sei nem que dia é hoje, gente. Universitário assim. Mas assim, acho que tá no dia 17 de março, não sei. Coisa assim. E nós estamos com o Estreito de Hormuz fechado nesse momento, por conta de que os Estados Unidos decidiu matar o líder supremo do Irã, o Eli Khamenei, acho que é assim que é o nome dele, né? Então, isso gera muito impacto nas exportações globais de ureia que passam por essa rota, né? Que é aquela região ali do Golfo Pérsico, né? Então, essa tensão geopolítica, ela se converte em ruptura econômica no nosso país. Então, é importante a gente entender isso. Para a gente começar a falar sobre pó de rocha, a gente começa falando sobre geopolítica, né? Que loucura. Então, o pó de rocha, ele entra nesse contexto como sendo uma viabilidade para a independência nacional desses insumos. Porque os pós de rocha, eles são considerados remineralizadores e eles entram na categoria de insumos agrícolas. Então, para a gente falar logo o que é pó de rocha, a gente fala sobre a solução legal, né? A gente não tinha uma definição clara sobre isso até essa lei, 12.890, que inclui os remineralizadores como categoria de insumo estratégico destinado à agricultura. Eu trouxe aqui a lei para a gente, o texto da lei, que diz a inspeção e a fiscalização da produção do comércio de fertilizantes, corretivos, inoculantes, estimulantes, biofertilizantes e remineralizadores, que são regidos pelas disposições dessa lei. Então, logo aqui é, nesse tópico aqui, a gente vê remineralizador é um material de origem mineral que tenha sofrido apenas redução e classificação de tamanho por processos mecânicos e que altere os índices de fertilidade do solo por meio da adição de macro e micronutrientes para plantas, bem como promova a melhoria das propriedades físicas ou físico-químicas da atividade biológica do solo. Então, essa é a definição de pó de rocha, né? Basicamente é isso que é pó de rocha. Porém, né? Porém, me atendo aqui, né, ao artigo, é importante a gente entender que nacionalmente a aplicação desses remineralizadores tem sido estimulada, né, a partir da intensificação de pesquisas na área de fertilidade do solo e, como eu falei, através da implementação dessa legislação que define e regulamenta o uso desses remineralizadores. Foi um início nesse processo, porém é recente, né? A lei ela passou a regulamentar o uso de materiais de origem mineral, mas e através da Instrução Normativa número 5, que é outra, estabelece regras de definições, classificações, especificações desses remineralizadores, garantindo a correta aplicação desses insumos. Porém, ainda que nós tenhamos esses parâmetros pré-definidos para a utilização dos remineralizadores e fontes naturais de fertilização, existem lacunas em metodologias experimentais com esses produtos. Ou seja, existe uma lacuna científica, principalmente na determinação de doses, né, já que se tratam de materiais heterogêneos e com potencial de fertilização de uma grande quantidade de nutrientes. Então, o que acontece? O pó de rocha ele é um material composto de diversos minerais. E, bom, cada mineral ele tem diversos elementos que o compõem ali. Então, assim, o fósforo ele não tem só uma forma que ele aparece na natureza. Apesar de a gente saber, que a gente sabe que a da forma estável ele acontece como íon ortofosfato e a forma mineral mais comum dele é a apatita. Né? Nós sabemos que a forma mais comum do fósforo é a apatita, mas existem outras, né? Então, existe uma lacuna científica no que diz respeito à dosagem, né, desses pós de rocha.
Existe o questionamento, que é como estabelecer um protocolo metodológico de experimento de incubação com o uso de diferentes materiais fosfatados, sintético e naturais. Então, é exatamente nesse contexto que eu decidi gravar esse vídeo, para começar a falar sobre pó de rocha, sobre esses remineralizadores, né? Então, como a gente pode ver aqui, o fósforo ele é um elemento constituinte primário da vida vegetal. Ele compõe parte da molécula de clorofila, que gera fotossíntese, transferência de energia, metabolização de açúcares, crescimento e desenvolvimento vegetal, ou seja, é extremamente importante para a nutrição das plantas, né? Por isso que ele é utilizado. E o padrão de mercado não é usar o pó de rocha, é usar, como eu falei no início, o sintético, que é o fosfato monoamônico, o MAP. Ele é altamente solúvel, liberação imediata, em contraste com o pó de rocha, que tem uma liberação gradual, é um material heterogêneo que depende do intemperismo para ser liberado. Ah, então, diante disso, o autor do artigo fez uma caracterização físico-química dos insumos, do solo, que ele utilizou para incubar os tratamentos. Então, os tratamentos foram o pó de rocha e o fosfato monoamônico. O solo, ele teve um diagnóstico inicial com pH 5.4, um diagnóstico de um solo ácido, e um fósforo de 1 miligrama por decímetro cúbico, que é uma disponibilidade muito crítica, na verdade. Bom, eu tive que pausar a gravação, nem lembro de onde eu estava, mas enfim, fósforo, 1 miligrama por decímetro cúbico, com a disponibilidade crítica. E aí, com relação à textura, né, foi constatada uma textura com argila de 120 gramas por quilo, silt 80 gramas por quilo e areia 800 gramas por quilo, ou seja, o solo considerado arenoso. Né, o solo da nossa área lá da Agro, do EA, a gente já sabe que é um solo arenoso, ou franco-arenoso, né, em algumas localidades ali. E aí ele também fez uma caracterização do pó de rocha fosfatado, né, o PRF, tendo fósforo de 27% aproximadamente, cálcio 35% e magnésio 9%. Ou seja, uma descrição aqui elementar desse pó de rocha. Tá? E aí temos o fosfato monoamônico, que é o sintético, com 61% de fósforo, muito mais, né? Porque ele é sintético, né? Então ele não é heterogêneo, ele é homogêneo, concentrado. E nitrogênio aqui também um pouco, né? Sendo que aqui existe uma coisa importante de entender que cálcio e magnésio, eles são bases. Então eles atuam na redução da acidez do solo, ou seja, na neutralização da acidez do solo. Eles elevam a soma de bases do nosso solo. Então aqui está a análise que foi feita, né? Bom, aqui é a procedência geológica, né, desse remineralizador, que é lá na Bacia de Irecê, aqui na Bahia, centro-norte do estado. E aí no artigo, ele faz uma descrição um pouco extensa sobre, digamos assim, sobre essa parte da localidade, mas eu não vou entrar em mérito disso, não vou falar muito aprofundadamente disso, mas eu vou ler a descrição do local, né? A paisagem local apresenta vegetação típica de Caatinga, com afloramentos rochosos, bem como a ocorrência de níveis extrematólitos associados aos depósitos de fosfato na área, com altas concentrações de P2A5, pentóxido de fósforo. De fósforo, literalmente de fósforo, a inscrição, né? A escrita. E no que tange a geologia, o município está localizado na bacia de Irecê, como eu falei, que se configura como a principal ocorrência de coberturas sedimentares neoproterozoicas da porção norte do cráton do São Francisco, onde se encontra o supergrupo homônimo. Esse supergrupo apresenta espessura máxima de 1 quilômetro de rochas sedimentares carbonáticas e siliclásticas acumuladas no período criogeniano, ah, que é basicamente o local, né, onde eles fizeram essa coleta de solo. E também existe uma litologia, que é a associação de rochas desculpa, estou repetindo. Mas enfim,
Existe a formação salitre, isso que eu queria falar, que é a unidade de Nova América. E aqui tem algumas fotos do local, né? E aqui nós temos o blueprint metodológico, a visão geral do protocolo do que foi feito, né, de fato. Primeiro a gente inicia com o preparo das amostras, né, que é a coleta e secagem do solo para fazer a TFSA. Então, na verdade, o que que acontece? Ele teve três materiais, né, nesse trabalho, que vai ser incubado dentro dos saquinhos, que eu vou falar para mais para frente, né? Primeiramente, a gente tem que fazer a coleta desse solo. Eles coletaram com um trado holandês e fizeram a secagem desse solo ao ar. Que basicamente a gente estende sobre uma lona esse solo e deixa um determinado tempo para que a umidade excedente, né, saia. E aí a gente tem a formação da terra fina seca ao ar. Após essa secagem, a gente faz o beneficiamento do solo, né? E a britagem da rocha. No caso, eles fizeram a britagem da rocha que eles coletaram em Irecê, né? E no caso do solo, a gente faz a peneira, como a gente pode ver aqui. Então, existe uma padronização física que a gente tem nos métodos de análise de solo, métodos de coleta e análise de solo, que a gente, até FSA, para ser considerada realmente ali a gente iniciar os testes, ela tem que ter passado pela peneira de 2 milímetros, né, a BNT 10. Ele separou então 1,5 kg de solo por unidade experimental e acondicionou esse solo em esse saquinho que eu falei, que é um saco de um papelão tipo craft, que é esse externo, para minimizar flutuações de temperatura e bloquear interferências luminosas. E interno existe um saco de polietileno que tem a capacidade para até 3 quilos, né? Mas a gente vai botar só 1,5 kg para poder ter uma margem de segurança ali para não ter problemas, né? Aí você coloca um canudo para que exista a troca, né, de gases e faz um fechamento com barbante, selando o topo do saquinho, né? No caso aqui da imagem do desenho, ele selou o papelão também, mas ali no PPGM nós selamos apenas o de polietileno, tá? Imagino que é isso mesmo, polietileno. E aí a matriz que está dentro desse saquinho é o quilômetro de solo homogeneizado já com a peneira, mais a dose de tratamento do pó de rocha e a dose de tratamento, então, também do sintético. E a dosagem é a segunda etapa, onde a gente faz o cálculo de doses equivalentes baseados em manuais de recomendação. No caso aqui, a gente não tem manual de recomendação para remineralizadores, o trabalho é exatamente para propor o início de desenvolvimento de metodologias para dosagem de pó de rocha, tá? Mas a gente usou aqui para o sintético com relação ao proxy de soja, ou seja, a recomendação para a soja do que seria esse sintético para a soja. E aí eles são acondicionados sacos duplos com sistema de troca gasosa e há uma determinação da capacidade de campo e, portanto, uma umidificação a 50%, que é mais ou menos o que já é preconizado a gente utilizar esse 50% da capacidade de campo nesse tipo de experimento, tipo de ensaio. E aí ocorre a incubação e análise, né, um armazenamento controlado por 120 dias com coletas químicas mensais. Aqui tem uma foto da coleta, né, de solo propriamente, que foi realizada aqui na nossa universidade, né, na nossa universidade. E aqui é a rocha da bacia de Irecê que eles coletaram. E aqui então o pó de rocha já depois da britagem. É o processo de você reduzir o tamanho das partículas, né? Você quebrar essa rocha e até ela se tornar, entrar nessa granulometria de pó, né? Que é como determina a lei. Aqui a gente vê os saquinhos, o solo acondicionado dentro dos saquinhos de polietileno e aquele já pronto, anotado e tudo. E aí o beneficiamento do pó de rocha, como eu falei, é a redução granulométrica, que é exigida pela normativa,
pela instrução normativa, e o tamanho de partícula que é padronizado em 0,3 milímetros, que é a BNT 50. O objetivo é diminuir, aumentar a área de contato, na verdade, para que ela tenha mais intemperismo, mais liberação, acelera a reação. Bom, a etapa 2 aqui é o racional de dosagem, onde para a dosagem aqui ele preconizou no estudo a dose de pó de rocha de 1,4 gramas, né, inicial, né? Então, na verdade, ele preconizou essa dose do pó de rocha com base na recomendação para soja de materiais para recomendação de sintéticos mesmo, justamente devido à falta de materiais de referência para isso, tá? Enquanto que o MAP, né, realmente ali o sintético 0,49 gramas por quilo para 1,5 kg de solo. E aí existe uma escala de progressão, que é exatamente também o que eu vou usar no meu artigo, né, no meu trabalho, que é a gente utilizar a dose recomendada, ou melhor dizendo, a gente tem uma testemunha, né, que é a dose 1, que é 0%, ela não tem nem pó de rocha e nem MAP, tem uma para cada, no caso, né, duas testemunhas, eu suponho, né, porque isso não estava, esses detalhes no artigo. E aí a gente tem a escala de progressão dessa dose, ou seja, nós temos a dose recomendada do pó de rocha mais 25%, mais 50%, mais 75%, e então dobrada, que é a dose recomendada mais 100%. E a mesma coisa para o sintético, 25% é a dose recomendada mais 25%, mais 50%, mais 75% e mais 100%. E aí nós temos a parte da determinação da capacidade de campo, né, desse solo. Ele basicamente pegou 100 gramas de solo, já peneirado, em copo descartável com a base perfurada, posicionou sobre um funil com uma proveta e adicionou lentamente 100 ml de água destilada. Esperou no mínimo 2 horas ou até cessar o gotejamento. Então, leu, fez uma aferição, né, do volume de água que ficou retido na amostra para poder determinar a capacidade de campo. Para 100 gramas de solo, ficou retida, então, 17 ml, né, de solo. Né? Então, considerando que ficou retido 17 ml na amostra, né, nas 100 gramas, a gente faz um cálculo aqui, eu vou passar para a tabela do próprio artigo, no qual a gente tem aqui 120 gramas para 1 quilo e a X gramas para 100 gramas, ou seja, ele quer saber aqui avaliar a quantidade de argila a cada 100 gramas de solo, no caso aqui nós temos 12 gramas de argila para cada 100 gramas de solo. Nesse segundo cálculo aqui a gente tem a avaliação então de quanto de argila que tem em 1,5 kg. Encontramos então 180 gramas de argila em 1,5 kg. E como a gente quer testar a capacidade de campo, né, ou seja, a quantidade de argila que está ocupada por água a 50%, né, que está preconizado no estudo, é só dividir pela metade, a gente tem então 90 gramas de argila total. Considerando então que 17 ml, né, ficou retido em 100 gramas desse solo, quantos ml vão ficar retidos em 180 gramas de argila? Aí a gente tem então o que seria a capacidade de campo máxima desse solo, que é no caso 30,6 ml, que é retido em 180 gramas de argila, que está em 1,5 kg de solo. E aí, para a gente saber quanto de água que a gente vai adicionar para manter os 50%, é só dividir pela metade, como a gente falou, e fica 15,3 ml de água em cada unidade experimental. É exatamente o que está aqui, né, no slide. E aí existe um cronograma de 30, 60, 90, 120 dias, no qual foi feita uma coleta de 10 amostras simples das unidades, né, de cada tratamento, que são homogeneizadas para formar uma amostra composta que é enviada para análise laboratorial, para reduzir, né, erros estatísticos e reduzir a margem, né, de variação.
O período total, então, foram 4 meses de incubação em ambiente controlado, a amostragem a cada 30 dias, avaliando a disponibilização de nutrientes, de fósforo, no caso, e a correção do pH. E o rigor estatístico foi a criação de amostras compostas, além também de repetições, né? Então, qual que é a eficiência do protocolo que ele foi determinado, né? O desenho experimental ele é otimizado, existe um baixo custo de montagem utilizando materiais acessíveis como sacos craft, papel e canudos que garantem isolamento térmico e troca gasosa. Atende perfeitamente à legislação, como a gente falou aqui, e é reprodutível, né? É escalável e a gente pode estar aplicando ele em estudos futuros, que é exatamente o que eu estou fazendo no meu trabalho, né? Então, esse trabalho foi publicado no ano passado. Esse ano agora eu estou utilizando uma boa parte desse trabalho para poder fazer o meu próprio. Então, isso é um exemplo de como que a ciência ela é construída, né? A gente tem que construir as bases para poder fazer futuros trabalhos. Então, aqui são as perspectivas futuras, né, que a ideia é sair da bancada para o campo, ou seja, a gente conseguir fazer avaliações sobre o pó de rocha, sobre os remineralizadores, para que a gente tenha base científica para fazer recomendação para isso, para que os agrônomos que estão no campo possam ter cartilhas para poder fazer essa recomendação, para que isso exista um fundamento, né, técnico, um fundamento científico por trás daquilo que é feito, das práticas que a gente vai estar fazendo, para que nós possamos então atingir uma maior sustentabilidade na produção, né, para que nós não dependamos tanto dos insumos externos, para que o próprio produtor ele tenha alternativas. Então aqui na universidade o que nós temos que fazer é promover alternativas viáveis com embasamento técnico. Então a fronteira agronômica diz respeito a esses ensaios em vivo, ou seja, utilizando culturas, de fato, para que a gente então avalie a resposta nas plantas, né, das condições nutricionais do sistema radicular e foliar dessas plantas, e a sustentabilidade cíclica, né, que é consolidar a rochagem, uso de rejeitos, subprodutos de mineração como rota tecnológica viável para reduzir, como eu falei, a dependência nacional de importação de insumos. Então esse foi o meu primeiro vídeo. Eu agradeço a vocês que chegaram aqui até o final. Peço perdão por qualquer coisa. Esse é o primeiro vídeo. Estou começando agora. A gente começa para depois melhorar, né? Então, muito obrigado. Deem ideias aqui nos comentários sobre coisas que eu posso melhorar, coisas que eu posso trazer, o que eu posso fazer para ser melhor. E eu estou aceitando. E também ideias, feedback do que vocês querem que eu possa trazer nessa área na agronomia, na área de solos, na área de manejo de solos, ou em outras áreas que envolvam qualquer outro tema, não precisa ser da agronomia, entendeu? Porque eu gosto de falar sobre diversos temas. É isso, muito obrigado. Novamente, deem um like para eu ficar feliz. Se inscrevam no canal e compartilhem com os seus colegas. De repente a gente pode criar uma comunidade mais saudável, uma comunidade mais legal, de pessoas interessadas na produção científica, pessoas interessadas em produzir conhecimento. Muito obrigado.